homicídios. Lições Bíblicas. Jovem. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós chegamos no final da lição da revista do quarto trimestre. Estamos aí na última lição de número 13. Nosso tema da juventude esse quarto trimestre foi a liderança de Cristo, né? Escolhidos para servir, né? Escolhidos por Deus para servir, e é o tema que estamos encerrando agora, não é? E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o modelo, né? O modelo de liderança de Jesus, né? Jesus, o modelo de líder, ou melhor, não é? Jesus, o modelo de líder. Falar sobre a liderança de Jesus é meio que redundante, porque a liderança de Jesus é sim, sem dúvida, a nossa inspiração, é sem dúvida a nossa gratidão, é sem dúvida a nossa motivação, não é? A liderança de Jesus é sim o que nós devemos fazer de melhor, certo? Embora nós vemos aí muitas discrepâncias acerca do assunto, mas é o que o que Jesus nos ensinou foi legado até a eternidade, certo? Muito bem. A partir do capítulo 10 de Marcos, verso número 45, está escrito assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, quando vamos lidar com isso, com a liderança de Jesus, né, nós também devemos ler e estar atento em Marcos capítulo 3, verso de número 13 e 15. Eu quero ler esse texto, Marcos capítulo 3, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, e nós vamos ler agora Marcos capítulo 3, versículo de número 13 e 15, certo? Vamos ver o que está escrito. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 15. Está escrito assim: depois disso subiu no monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram junto a eles. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios, né? Expelir ou expulsar demônio, não é? Então nós vamos ver que o modelo da liderança de Cristo, de Jesus, nós vamos encontrar em Jesus um líder amoroso, um líder servo, um líder íntegro, um líder corajoso. Nós vamos encontrar em Jesus um líder íntegro. Nós vamos encontrar em Jesus um líder corajoso, um líder zeloso, um líder fiel, e vamos encontrar em Jesus um líder focado na sua missão. É um dos pontos principais, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, no livro de João, capítulo de número 13, verso de 1 a 15, é o texto bíblico proposto aqui. Nesta lição, ela tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Isso é de fato, né? Por isso que somos cristãos, porque Jesus é o nosso líder, né? Por isso que somos cristãos. Então, Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Nunca houve alguém com vocação tão suprema, o ministério tão eficaz, a liderança tão exemplar, algo mais que duradouro, né? Um líder com muita capacidade, um líder que estava no meio do povo, um líder sem vaidade, não é? Hoje nós temos dificuldade, porque nós temos muita gente enrolada com esse negócio. Já dizia um certo pastor
que existem 3 barras que atrapalham o homem. Uma delas é o poder, né? Então precisamos ter cuidado isso. Se Deus nos chamou um dia para liderar alguma coisa, temos que ter coerência no que vamos e estaremos tratando. Então, como líder, ele tinha uma clara consciência, Jesus tinha uma clara consciência de sua pessoa, da sua missão e do seu dever, né, e de formar discípulos, né, para que a obra continuasse. Quantos são parasitas? É só ele, bendito seja ele, glorificado seja o nome deles. Não é? Isso é um perigo, porque se você não faz um líder, se você não faz substituto, o seu trabalho não se sobressai futuramente. Ou seja, o seu trabalho não tem futuro, o seu trabalho só tem o agora. O presente não terá, entendeu? Porque você não criou líder, não traçou, não é? E assim sucessivamente. Então, seu estado, por exemplo, de humilhação, Jesus aprendeu a depender do Pai em tudo e todas as suas escolhas ministeriais, desde os chamados aos discípulos até o seu triunfo, né? O seu triunfo, que foram feitos em oração e submissão. Tá? Nessa presente lição, nós vamos aprender sobre a natureza da liderança de Jesus, o modelo da liderança de Jesus e Jesus, um líder prático. Ok? São os textos, os tópicos da nossa lição. Tópico 1, a natureza da liderança de Jesus. Tópico 2, o modelo de liderança de Jesus e um modelo e Jesus, um líder prático. Né? Então, finalizando esse trimestre, né, falando sobre a liderança de Jesus. Se bem que nós já tivemos lição muito parecida, né? Na lição de número 1, nós estudamos sobre o que é liderança cristã. Na lição de número 2, nós estudamos sobre a pessoa do líder. Na lição de número 3, nós estudamos sobre a liderança de Moisés. Na lição de número 4, nós estudamos sobre a liderança de Josué. Na lição de número 5, a falta que faz um líder. Na lição de número 6, estudamos sobre exemplos de liderança feminina, uma lição muito importante, não é? E também na lição de número 7, estudamos sobre a liderança de Davi. Na lição de número 8, estudamos sobre a liderança de Salomão. Na lição de número 9, nós estudamos sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Na lição de número 10, nós estudamos sobre a liderança chamada para restaurar. Na lição de número 11, nós estudamos sobre a liderança de Barnabé. Na lição de número 12, nós estudamos sobre a liderança de Paulo. E na lição de número 13, nós estudamos sobre Jesus, o modelo de líder. Né? Diga-se de passagem que no nosso calendário, nesse dia 25, é dia de Natal, que comemora-se, 25 de dezembro. É quando estaremos aprendendo esta lição. É o dia dessa lição, propriamente dita. Voltando aqui à questão da nossa lição. Então, o caráter dos discípulos, por exemplo, Jesus, dentro do seu pastoreio, apresentando o sacrifício em amor, um amor abnegado, um exemplo de humildade que mudou a vida e o caráter de todos os que o seguiam, em especial os discípulos, e todos são chamados a amar, a servir, a liderar como ele. Então Jesus, ele é aquele que influenciou e influencia. Então nós vamos ver que a característica marcante que deve ser seguida por todo líder cristão, como sua consciência, como sua consciência da sua missão, do seu pastoreio sacrificial, do seu amor e assim sucessivamente, entendeu? Formando todos outros líderes para a obra de Deus, dando continuidade à expansão e fazendo expandir a obra de Deus até a consumação desse ministério, quando Jesus arrebatará a sua igreja, Glória a Deus. Então, é de fundamental importância aprendermos isso, porque nós podemos observar que Jesus, um líder singular,
ou seja, não tem outro, né? Jesus é um líder completo, diferentemente de muitos outros líderes humanos. O caráter singular da sua pessoa como Deus, como Deus homem, como se dizem, né? Proporcionou uma perfeição em suas ações, palavras, escolhas que nunca poderão ser plenamente imitadas por nenhum homem, não é? Ou líder. Então, se não tem como ser imitado, então não cabe dentro da esfera humana, é uma esfera divina. Não é? Vamos trabalhar essa questão dentro da liderança de Jesus, dentro da sua humanidade, né? Porque se é divina, nós não conseguimos mesmo atingir isso. Né? Ninguém pode perguntar aos demais como ele perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Certo? Ninguém pode fazer essas perguntas. Então Jesus foi o único que sua pessoa é única, né? Ele é o verdadeiro homem e ele se fez carne. Ele era Deus e se fez carne e habitou entre nós com um propósito específico de salvar. João capítulo 1, versículo 1 a 5, João capítulo 1, versículo 11 a 14. Né? E ao mesmo tempo ele é o servo de Deus que anunciou a sua glória, nascendo aí como perfeito homem para dessa forma identificar-se como seu povo e salvá-lo da condenação eterna. Né? A singularidade e perfeição da pessoa de Jesus, que corresponde aí à sua perfeição, consciência de si mesmo e da sua missão e das suas ovelhas, né? Coisas que os demais líderes não possuem. Né? Isso essa singularidade de perfeição os demais líderes não possuem. Ainda assim, o fato dele ter sido apontado como Deus, como o Supremo, o pastor exemplo indica que a todos os líderes cristãos que o seu dever é seguir os passos de Jesus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21 e 22. Né? Jesus ele tinha consciência de si mesmo. Né? Jesus tinha uma perfeita consciência de quem ele era, qual era o lugar dele. Ele sabia que era perfeito Deus e perfeito homem, mas um dos mais importantes títulos encontrados no Novo Testamento é que ele era o Filho de Deus. Né? Ele, repetidas vezes, ele fala de Deus como seu Pai, mostrando que tinha consciência de sua filiação. Né? No seu batismo, na transfiguração, o próprio Pai testemunhou que era Jesus, o seu Filho pré-existente, não é? E assim sucessivamente. Então, por outro lado, ele nasceu, ele cresceu, não é? Como um homem perfeito, não é? Ele desenvolveu-se, né? A sua consciência, ele tinha disso, não é? A pessoa afirmada aí constantemente no Novo Testamento, Jesus define pelo menos 18 vezes a expressão eu sou. Ele aponta para o caráter divino de sua pessoa e de sua missão. Não é? Então Jesus tinha consciência. Na lição, no tópico, aliás, número 1, o comentarista coloca aqui: a divindade de Jesus. Não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é, e por isso, né, antes de fazer qualquer análise sobre o modelo de sua liderança, deixado por Jesus, da liderança, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza. Não é? O Evangelho de João, no Evangelho de Jesus que João escreveu, né, encontramos 7 eu sou. Né? Ele vai fazer essa citação, não é, 18 vezes. Aqui na revista só fala 7, não é? Mas eu achei 18 vezes. Não é? Ele vai apontar para o caráter divino da sua missão. Porém, em diversas ocasiões, Jesus também fez referência à sua natureza humana, sua encarnação, propiciou um conhecimento prático de que ele era do que era a natureza humana, com todas as suas limitações, embora ele tivesse nascido sem pecado. Não é? Essa cristologia, não é? Dentro da liderança, que trouxe a ele esse
título, essa veracidade, esse fator, essa essência do maior líder já existente, não é? E enfim, então ele embora tivesse nascido sem pecado, seu corpo carregava as marcas das fragilidades impostas pela queda. Queda de quem? A queda do homem. Foi por nós que ele morreu, né? Então, como o sofrimento e a morte, por exemplo. Esse é o ponto importante dos líderes atuais, porque a primeira coisa que o líder precisa ter é sua clara consciência de si mesmo, quem é você, certo? Hoje se usa da carteirada, como se chama. Isso não resolve, isso não educa, isso não traz consciência, isso não traz coerência, pelo contrário, isso mostra arrogância. E uma coisa que o líder não pode ter é arrogância. Isso faz parte de uma égide do antropocentrismo, né? A arrogância não faz parte, não pode fazer parte de um líder, ok? Se quer ser respeito, precisa respeitar, porque é aí que vem a via, não é? E isso você tem, você oferece, você recebe aquilo que você oferece, isso é um fato, né? Então, obviamente, não existe líder divino ou perfeito, porém, conhecer a si mesmo é fundamental para o seu ministério eficaz. Por isso, é necessário buscar um conhecimento profundo de Deus e da sua palavra, pois tal conhecimento produzirá algo vital no ministério e humildade, ok? A compreensão da missão de Jesus. Ele tinha compreensão da sua missão, não é? Como eu estou trabalhando aqui, autoconsciência, que o comentarista colocou, depois Jesus e a consciência de sua missão, também colocou, que eu também já tratei disso, não é? E essa compreensão da sua missão, que é um fator importante também, não é? Jesus sabia perfeitamente por que veio ao mundo, para que veio, por quê e para quê. Então, ele fala de si mesmo como tendo vindo ou sido enviado por Deus, né? Ele possuía um completo conhecimento de cada momento ou estágio do seu ministério, né? Essa consciência se deve tanto ao relacionamento eterno com o Pai, quando recebeu sua missão, como os próprios textos proféticos, né, que falam em detalhes de sua missão, né? O ministério de Jesus, ele possuía um caráter paradoxal. Pois tanto ele sabia de sua origem divina e de sua pessoa, ou seja, como agiu como servo sofredor para cumprir a missão dada pelo Pai. Ele podia se eximir disso, não é? Mas ele, como divino, não podia ser prepotente, não é? Que não é a prática da divindade. E também, como líder enviado por Deus, o Cristo, não é? Ele veio fazer o seu papel e fez impecavelmente, porque em todas as esferas ele não pecou. Hoje nenhum líder é capaz de ter uma tentativa de tentar uma visão completa de sua missão, com respeito a cada estágio de sua vida ministerial, como Jesus teve, né? Contudo, ainda assim, é de suma importância para todos os líderes, né, compreender porque foram chamados por Deus, qual a natureza da sua missão. Os exemplos dos apóstolos, o exemplo de Paulo, que mostra que líderes eficazes, que são aqueles que sabem o propósito de sua missão, que são frutíferos, né? E mantém o foco, porque é proprietário disso, né? O proprietário disso é o Senhor, que deu a ele, não é? E assim sucessivamente. Então, é manter o foco, né? Então, o conhecimento de suas ovelhas, um dos pontos primordiais, né? A metáfora predileta aqui de Jesus para retratar esse relacionamento com o seu povo foi a ilustração sobre o pastor e a ovelha. Lá no Antigo Testamento está o respaldo das alusões a Deus como pastor, não é? Isaías fala disso, de Deus como um pastor, Isaías 40, verso de número 10 e 11. O salmista, no Salmo 23, que é clássico, é conhecido de todos, né? No versículo 1 diz: o Senhor é o pastor, ele não falta, não é? Além disso, o conceito de pastorear tornou-se tão importante, imagem explicativa usada para retratar a liderança espiritual em Israel. Assim, reis, profetas, sacerdotes eram chamados de pastores, né? Então, essa metáfora não foi usada
pelo Senhor Jesus por acaso, uma vez que era uma clara alusão ao pastor ferido, conforme profetizado por Zacarias, como também uma imagem cultural frágil de ser entendida, não é? Pelos ouvintes, os ouvintes entendiam esse frágil pastor. Zacarias, capítulo 13, versículo 7 a 9. Assim Jesus descreve que o bom pastor, cuja obra consistia em dar vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, versículo número 11. Um texto muito conhecido por todos nós, né? O conceito de ovelha também era importante, né? Porque mostrava que somente um grupo de pessoas criam na mensagem de Jesus, né? Ao usar a metáfora, Jesus demonstra ter um conhecimento, né, perfeito de suas ovelhas. Ele sabia quem dentre os seus discípulos e ouvintes eram crentes verdadeiros. Algumas vezes se referiu a pessoas que não estavam fazendo parte do seu aprisco. De fato, Jesus nunca foi surpreendido por falsas ovelhas. Jesus tinha coerência. E a gente também percebe isso. Quando na igreja chega alguém, você logo tem um feeling, não é? Tem uma percepção quem vai ficar e quem vai estar ali de passagem, não é? É aquelas pessoas andarilhas da fé, andarilhas de templos. Outros são templocêntricos, quer trazer para o meio do rebanho fatores totalmente fora do contexto pastoral, e essa pessoa acaba não ficando. Isso acontece, não é? Todos os pastores já devem ter tido essa experiência. Eu falo isso com experiência de causa. Você observa se essa pessoa não vai ficar aqui. Não é porque você não deu o seu ombro, não é porque você fez o seu papel pastoral, é porque a pessoa ela não está adaptada a regras, não está adaptada a doutrinas. Ela é uma pessoa solta, né? Ela quer viver solta, fazendo como bem lhe convém fazer. E depois ainda quer cargo, quer viver de cargo, quer viver disso, daquilo. Isso não vai dar certo, né? Então, na igreja visível é possível apenas observar os frutos e as marcas da graça da vida, na vida de alguém que presume que tal pessoa seja ovelha do Senhor. Nós enganamos, que pode nos enganar, sim. Contudo, pode acontecer muitos bodes que podem estar no meio do rebanho ou mesmo da liderança. Então, a tarefa dos líderes é estar atentos para pastorear as ovelhas, não é? E ter cuidado dos lobos vestidos de cordeiro. Então, Jesus é um líder a ser imitado, certo? O ministério de Cristo consiste em pregar, ensinar as boas novas do reino, instruindo aqueles que respondiam afirmativamente às suas proclamações e terem sua atitude de tal submissão à sua própria pessoa e ensino, né? Pode ser ele o Messias, o Rei, né, Salvador. A nova vida ideal dos crentes consiste em viver como cidadão do céu, né? Conhecendo que o Rei veio a ser e que suas experiências eram graciosas, revestidas de autoridade, exigindo uma resposta de fé e um comprometimento absoluto. Então é possível resumir a prática ministerial de Jesus observando 4 principais pontos, né, que eu vou apresentar aqui. Primeiro, era anunciar a palavra de Deus com autoridade aos ouvintes, mostrando que as profecias estavam se cumprindo, nele, e pregando as escrituras pelo método de exposição, ilustração, aplicação, com o objetivo de converter os pecadores e edificar os discípulos, né? Segundo, depender do Pai em tudo. Terceiro, desenvolver um ministério de misericórdia paralelo ao da pregação, não é? Que as suas curas e o exorcismo tinham sido o propósito de mostrar a sua compaixão e a natureza singular. E o quarto é preparar discípulos para que fosse como ele, mesmo dentre ele selecionando grupos para pastorear e os demais apóstolos. Ele selecionou 12 apóstolos, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar, primeiro, só para
lembrar, anunciar a palavra de Deus. Segundo, depender exclusivamente do Pai. Terceiro, desenvolver um ministério de misericórdia. Quarto, preparar discípulos para que fosse como ele, dentre eles, selecionar um grupo para pastorear os demais, certo? E selecionou os 12 apóstolos. Então, observe que esses 4 parâmetros, 4 bases é necessária, né? É a promoção de pessoas, de líderes, né? Também não é só você. Deus chamou outros e você está cuidado. Você deve estar cuidando disso para cuidar da expectativa que o irmão, que o obreiro que você tem lá na congregação, no seu campo, no seu setor de trabalho, né? Você deve estar observando para que as expectativas dele não sejam frustradas, né? Porque se ele tem chamada, tem vocação, está servindo, possivelmente um líder que tem visão, ele já fica logo observando, esse camarada vai longe. Então Jesus foi um pregador da palavra, de forma de pregar foi essencialmente judaica, e apresentado aí a exposição das escrituras, entrelaçando com ilustração, figuras de linguagem de constante aplicação prática, né? No segundo tópico, diz Jesus, modelo de liderança. Uma liderança fundamentada no amor, uma liderança sacrificial, uma liderança em favor do próximo, né? Esta foi a liderança de Jesus. O terceiro tópico é Jesus, um líder prático. O líder próximo aos seus liderados, ponto, né? Um líder pautado na oração, um líder, uma advertência à liderança cristã, né? Então Jesus teve praticidade no seu ministério, ok? Não dificulte o trabalho, não dificulte o desenvolvimento dos demais, pelo contrário, trabalhe com desvelo, com cuidado, trabalhando para promover a igreja de Deus e promover também a vida daqueles que têm chamada. Deus chamou, ou vocacionou melhor, né? A diferença entre chamada e vocação. Deus vocacionou, então entenda a vocação do companheiro, do irmão, daquela pessoa que está trabalhando ao seu lado, né? Ele não era somente concretizador das promessas, né, no Antigo Testamento concernentes à era vindoura, mas também o inaugurador dos propósitos finais de Deus na história da salvação, né, trazendo a mensagem do Evangelho, portanto, tanto para os judeus, ou seja, como para os gentios. Mateus capítulo 4, verso 23 a 25. Né? Jesus, a exposição do Antigo Testamento, fala com autoridade, formava a base do ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. Ele era tanto o intérprete final das Escrituras, como também a sua vida do ministério, o nascimento, morte, ressurreição, exaltação. Era a própria chave para entender o seu conteúdo, uma vez que todas as Escrituras falavam a respeito dele, né? Durante todo o seu ministério, Jesus nunca se apartou da palavra de Deus e sua linguagem, né? Motivos, temas e mensagens eram somente baseados nela. Algumas vezes, sua pregação consistia em uma exposição bíblica, tanto específicas como afirmações, né? Revestida de autoridade e autorreferencial de que indicavam o caráter único de sua pessoa, né? Outras vezes tratava de temas gerais e amplos, cujas ideias estavam ancoradas na linguagem alusiva ao Antigo Testamento, como no caso do Sermão do Monte, né? Ou ainda a sua exposição era resultado de sua resposta aos desafios, questões propostas pelos ouvintes, né? E assim sucessivamente. Sua prática de ensino possuía uma autoridade e era repleta de metáforas, de símbolos, de parábolas e outras figuras de linguagem usada para causar impacto nos ouvintes, né? A ênfase ministerial de Jesus, né, nas Escrituras e sua forma de interpretar foram imitadas pelos apóstolos e seus seguidores, né? Mas infelizmente tem sido negligenciada pelos líderes. É de fundamental importância reaprender os métodos interpretativos, comunicativos de Jesus, com a profundidade bíblica, acompanhada de ilustrações, aplicações práticas que falam do mundo real e dos ouvintes, né? E assim sucessivamente. Jesus e a sua vida de oração é um fator preponderante aqui na nossa
na nossa lição também fala disso, né? Aqui Jesus, sua missão, Jesus um líder, né, que tinha virtudes e tinha um amor sacrificial. Jesus, ele pautava a sua liderança na oração também, obviamente. A oração foi um elemento distintivo do ministério de Jesus. Não há um único momento no seu ministério, um único momento em que Jesus não seja visto como buscando ao Pai em oração. Além disso, o escopo de sua oração era vasto, pois tanto orou por si mesmo como pelos seus discípulos e os futuros crentes. Ele também ensinou os discípulos a orar, não é? E deixou um modelo de oração. Não é? Jesus orou no início e durante o seu ministério, antes de escolher os discípulos e depois os ensinou a orar. Ele, antes e durante a crucificação, ele orou, rogou. Então a grande comissão, a grande intensidade, ele orou com grande intensidade e ensinou a comissão de discípulos que ele o chamou, que ele selecionou. Então ele orou pelo futuro da igreja, Jesus orou pelo zelo e a singularidade da oração na vida com Deus, tá certo? Jesus, um líder a ser seguido. Esse é um ponto importante. A característica fundamental da liderança de Jesus foi a ênfase em formar discípulos, motivá-los como ser ele, né? Escolheu homens comuns e os treinou para um período de tempo, ensinando-os a guardar a palavra, corrigindo pela conveniência, explicando os modelos comportamentais, não é? E a serem seus imitadores. Então ele os ensinou sobre a teologia, como interpretar as escrituras, sobre a história da salvação e seus eventos finais, certo? Então Jesus teve um ministério completo e ensinou tudo completamente, né? Porque seu ministério seria curto, cerca de 3 anos, e era preciso aí um programa de discipulado rápido, né? Prático, intensivo, seletivo. Foi o que Jesus trabalhou. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Estamos finalizando esse trimestre. Um abraço a todos, foi muito bom estar com vocês, né, nessa lição maravilhosa. Estaremos aí na próxima lição, certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações. Boas festas a todos vocês, um abraço e até a próxima aula. Canal Rasgunho DVD, ensinando para transformar vidas.